Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar da NR9, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. A NR9 também é conhecida como a sigla PPRA. Então, nessa aula, nós vamos estudar o PPRA, que é um dos principais programas de segurança do trabalho no Brasil. Vamos focar especialmente em dois pontos importantes dentro dele: o uso correto de equipamentos de proteção individual e a exposição às vibrações ocupacionais, que são riscos físicos muitas vezes negligenciados, mas que podem causar sérios danos ao longo do tempo. O objetivo dessa aula não é apenas apresentar conceitos teóricos, mas garantir que vocês compreendam como o PPRA, funciona na prática, né. Vamos entender como identificar os riscos, como escolher corretamente os EPIs, como avaliar vibrações e, principalmente, como aplicar medidas preventivas e corretivas dentro de um ambiente real de trabalho. Nós vamos começar entendendo o que é o PPRA. O PPRA é um programa previsto na NR9 e ele funciona como uma ferramenta de gestão de risco ambiental dentro da empresa. Ele é estruturado em quatro etapas principais que formam um ciclo contínuo. A primeira é a antecipação, que significa prever riscos antes mesmo que eles aconteçam. Por exemplo, quando a empresa ela vai instalar uma nova máquina, ela já deve pensar nos riscos que podem surgir. Depois nós temos o reconhecimento, que é identificar os riscos que já existem no ambiente de trabalho. Aqui, a gente vai analisar quais agentes estão presentes, como ruídos, vibração, poeira, entre outros. Em seguida, vem a avaliação, que consiste em medir ou analisar a intensidade desses riscos. Em alguns casos, nós usamos instrumentos e em outra nós fazemos uma análise qualitativa. E por fim vem o controle, né, que é a etapa mais importante, onde são definidas as medidas para a gente eliminar ou reduzir esses riscos. O grande objetivo do PPRA é sempre a prevenção, evitando doenças ocupacionais e acidentes. É importante a gente entender que o PPRA, ele não é um documento fixo, né, que você faz uma vez e esquece. Ele é um programa que é dinâmico e contínuo, que precisa acompanhar tudo o que acontece dentro da empresa. Então, sempre que houver mudanças, como novos equipamentos, alteração de processo, ou até mesmo mudança na organização do trabalho, o PPRA, ele deve ser atualizado. Além disso, existe a chamada análise global, que deve ser feita pelo menos uma vez por ano, né? Essa análise ela serve para a gente verificar se o programa ele continua funcionando bem e se ainda está adequado à realidade daquela empresa. Agora nós vamos falar sobre o uso do EPI dentro do PPRA. Um ponto muito importante é entender que o EPI ele não é a primeira solução. A NR9, ela estabelece uma hierarquia de controle onde a prioridade é sempre eliminar o risco ou controlá-lo na fonte, né, por meio de medidas coletivas, como isolamento, enclausuramento ou ventilação. O EPI, ele vai entrar apenas quando essas medidas, elas não são suficientes ou não são viáveis. Dentro do PPRA, deve estar bem definido qual EPI cada função deve utilizar, né, sempre com base nos riscos que são identificados anteriormente. A escolha do EPI não pode ser feita de forma aleatória. Ela deve seguir critérios técnicos rigorosos, né? O equipamento ele precisa ser realmente eficaz contra o risco específico. Por exemplo, não basta fornecer um protetor auditivo. Ele precisa ser adequado ao nível de ruído presente no ambiente. Outro ponto essencial é o certificado de aprovação, o CA. O CA, ele é um documento emitido pelo Ministério do Trabalho que autoriza o uso daquele EPI no Brasil. De forma simples, se o EPI não tiver o CA válido, ele não pode ser utilizado legalmente. Esse certificado, ele vai garantir que o equipamento foi testado, que tem eficiência comprovada e que atende às normas de segurança. Então, antes de receber o CA, o EPI ele passa por diversos testes, onde são avaliados aspectos como resistência, capacidade de proteção e desempenho, né, nas condições reais.
E o número do CA, ele deve estar presente no próprio equipamento ou na embalagem. E também ele pode ser consultado online. Outro ponto importante é que o CA ele tem validade, ou seja, mesmo que o equipamento esteja novo, se o CA estiver vencido, ele não pode ser utilizado. Um erro que é muito comum nas empresas é fornecer EPIs com o CA vencido ou inadequado ao risco. E isso pode gerar multa e, mais grave ainda, né, pode colocar a saúde do trabalhador em risco. É importante a gente lembrar, ter um CA não significa que o problema está resolvido, pessoal. O EPI, ele é apenas uma barreira adicional, mas ele não substitui medidas coletivas. Além, né, da proteção, nós precisamos considerar o conforto e a ergonomia também. Um EPI desconfortável, ele pode fazer com que o trabalhador use de forma incorreta ou até mesmo deixe de usar. Por isso, a gente sempre tem que avaliar o ajuste ao corpo, a facilidade de uso, o impacto na execução da atividade. Um bom EPI é aquele que protege, mas não atrapalha o trabalho, né? O treinamento, ele é essencial. Não adianta a gente fornecer o EPI se o trabalhador não souber usar corretamente. Então ele precisa entender como que usa, como que ajusta, quando troca e quais são as limitações. Um exemplo clássico é o respirador. Se ele não estiver bem vedado, ele simplesmente não funciona. Ou seja, o uso incorreto usar de forma incorreta, né, é a mesma coisa que você não utilizar. E a empresa, ela deve ter um sistema organizado de gestão dos EPIs. E esse sistema inclui o registro de entrega, o controle de validade, o procedimento de uso, fiscalização. O fornecimento, gente, ele deve ser gratuito e o uso desse EPI é obrigatório. E mais importante, a empresa ela precisa garantir que o EPI está sendo realmente utilizado. Uma coisa muito importante é a gente fazer o registro de entrega, para que depois o trabalhador não venha justificar assim, eu não uso porque eu não tenho, né? Então você tem o documento de que ele recebeu o EPI e que estava tudo certo, agora você pode, uma vez que você forneceu o EPI, você pode exigir, né, que ele faça o uso correto do mesmo. Então ele recebeu, ele foi orientado, não tem motivo para ele não estar usando. O EPI, ele só protege se ele estiver em boas condições, né, então o equipamento danificado, sujo ou vencido, eles não cumprem essa função. Por isso que devem existir rotinas de inspeção, de limpeza, de substituição. Um exemplo simples, um capacete com rachadura, ele vai perder totalmente a sua capacidade de proteção. A análise global, né, que a gente vai falar um pouquinho, como uma auditoria do PPRA, ela verifica se o que foi planejado está sendo de fato executado e se está funcionando. Então, é um momento estratégico para a gente identificar falhas e, através dessas falhas, a gente conseguir melhorar o programa. Então, os objetivos dessa análise são avaliar o que foi feito, corrigir, né, as falhas e planejar as melhorias. Sem essa análise, o PPRA, ele perde a sua eficácia com o tempo, porque as coisas vão mudando, a empresa muda, o equipamento muda, então a gente precisa estar sempre fazendo essa análise. Aqui, né, na avaliação, nós analisamos evidências reais, então não basta a gente planejar, é preciso a gente comprovar que as ações elas foram de fato implantadas e que elas estão de fato funcionando. O PPRA, ele precisa acompanhar a realidade. Então, se surgir um novo risco, ele deve ser incluído, né, imediatamente no programa. Se tiver algum equipamento novo que possa trazer algum dano, algum risco, isso tem que estar no programa. E a gente precisa ter metas, né? As metas, elas devem ser claras e elas devem ser mensuráveis. Então, por exemplo, reduzir a exposição à vibração em um determinado setor em 6 meses, isso é uma meta. Eu quero reduzir a exposição. Em quanto tempo? Em 6 meses. Então, eu sei que eu tenho 6 meses para mensurar se eu vou conseguir ou não executar isso, né? O empregador, ele pode designar responsáveis, né, mas ele precisa ter competência técnica para poder fazer, para poder ser responsável por esse programa.
Não é uma função simples. Essa função, ela exige muito conhecimento específico, porque você precisa estar atento a todos os detalhes. A importância, né, do profissional técnico. Um profissional técnico com conhecimento em higiene ocupacional, por exemplo, é crucial para a interpretação e gerenciamento de risco, garantindo a aplicação correta das diretrizes do PPRA. Uma avaliação mal feita, ela pode subestimar riscos, e isso acaba colocando a saúde do trabalhador em risco, né? O empregador, ele é o principal responsável. Então, ele deve garantir recursos, ele deve garantir estrutura e ele deve garantir o cumprimento do PPRA. A omissão disso pode, inclusive, gerar penalidades legais. Os indicadores, de cumprimento, eles mostram se o PPRA está funcionando na prática. Então a gente precisa ter um monitoramento realizado, a gente precisa ter as atualizações que foram feitas, a gente precisa ter o indicador de redução de risco. Então, é todo um ciclo que precisa ser feito. E o trabalhador, ele também tem a sua responsabilidade, né. A empresa tem a dela e o trabalhador tem a dele. A empresa tem a obrigação de fornecer o EPI, de orientar como usa, de fazer o controle do PPRA. E o trabalhador, ele deve seguir essas orientações e colaborar com o programa, porque a empresa tem toda uma estrutura, fez pesquisa, tem profissionais que estão ali para atentar a esses riscos. Agora, se o trabalhador não fizer a parte dele, também fica difícil. É aquela coisa de eu tenho o meu direito, mas eu também tenho o meu dever. E a gente tem a questão da comunicação, né, de riscos, que ela é fundamental. O trabalhador, ele está na linha de frente, então ele pode identificar riscos antes que esses riscos virem acidentes. Às vezes, a pessoa responsável pelo programa, até ela chegar, até ela verificar, o trabalhador que está ali usando aquela máquina, usando aquele instrumento, ele verifica a possibilidade de um risco. Então ele já pode comunicar ao responsável, para que o responsável veja como fazer para reduzir isso. Então, essa comunicação, ela é extremamente importante para a gente conseguir ter uma efetividade e realmente reduzir os riscos no nosso ambiente de trabalho. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as vibrações ocupacionais. A vibração, ela é um movimento repetitivo de ida e volta, que a gente fala que é um movimento oscilatório. Ele ocorre em máquinas, ferramentas ou superfícies e é transmitido ao corpo humano. Esse movimento, ele gera aceleração mecânica, que é o principal parâmetro utilizado para a gente medir o risco. O problema, gente, não é apenas a vibração em si, mas a combinação da intensidade, né, que é a força, do tempo de exposição, da frequência e da forma de contato com o corpo. Aqui a gente vai falar dos tipos de vibração, né? Diferente de outros riscos, a vibração, ela vai atuar de forma silenciosa e progressiva. Ela pode levar anos para apresentar sintomas e muitas vezes ela causa danos que acabam sendo irreversíveis, né? Ou seja, quando o trabalhador percebe, o dano já pode ter sido instalado. Nós temos alguns tipos de vibração, né? Nós temos a vibração em mãos e braços e a vibração do corpo inteiro. A vibração em mãos e braços a gente chama de VMB. Ela é transmitida por ferramentas manuais, então ela entra no corpo pelas mãos e ela vai se propagando pelo braço. Por exemplo, lixadeira, motosserra, martelete pneumático. E as doenças associadas podem ser a síndrome do dedo branco, que é um problema vascular, formigamento e dormência, e a perda de força nas mãos. E quando essa vibração vai para o corpo inteiro, que a gente chama de VCI, ela é transmitida pelo assento ou pelo piso, e ela afeta a coluna e os órgãos internos. Por exemplo, motorista de ônibus e caminhão, operador de trator, de máquinas pesadas. Os problemas mais comuns são as dores lombares crônicas, os problemas na coluna e a fadiga intensa. Aqui, né, eu fui falando, acabei não passando para vocês. A gente tem alguns parâmetros da vibração. A gente tem a aceleração, né, que é a magnitude, é o principal indicador da vibração. Quanto maior, maior o risco.
A gente tem a frequência, que indica quantas vezes por segundo a vibração ocorre, né? Cada parte do corpo, ela reage diferente à frequência. Um exemplo, baixa frequência vai afetar órgãos internos, já a alta frequência, ela vai afetar as extremidades, que são as mãos. Nós temos o tempo de exposição, que é um dos fatores mais críticos. Mesmo vibração moderada, gente, ela pode causar dano se o tempo de exposição for muito longo. E nós temos a direção, né, que são os eixos X, Y e Z. A vibração, ela pode ocorrer em diferentes direções. E o corpo, ele responde de forma diferente, dependendo do eixo. E aí, como que a gente quais são os efeitos, né, que a gente já foi falando, mas podem ser desde problemas circulatórios, lesões musculares, distúrbios neurológicos. Aí aqui, a gente colocou o objetivo, né, do anexo 1 da NR9, que eu vou deixar para vocês, que é prevenir doenças e controlar a exposição. A prioridade dela vai ser eliminar o risco e reduzir se não for possível eliminar. Mas eu queria falar um pouquinho ainda com vocês de como que a gente faz a avaliação preliminar da vibração. A avaliação preliminar, ela é uma análise inicial e ela vai ser baseada na observação do ambiente, no tipo de máquina, no relato de trabalhadores e nas condições de uso. Então, ela vai servir para identificar se há riscos, é uma avaliação preliminar qualitativa, né. E aí a gente tem depois uma avaliação quantitativa. A avaliação quantitativa é, quando necessário, mede-se com precisão, e aí a gente vai utilizar alguns equipamentos. Então a gente vai utilizar o acelerômetro, uma avaliação quantitativa, ela vai medir a aceleração da vibração, e ela vai converter para uma jornada padrão de 8 horas. Então essa qualitativa, a gente vai fazer uma análise inicial, baseada em algumas situações. Já a quantitativa, a gente vai conseguir medir com precisão, né, essa exposição. E aí, nós temos, alguns fatores, né, a gente vai avaliar o ambiente, os equipamentos, as condições, as máquinas, né, o estado de conservação, o sistema de amortecimento, e nós utilizamos algumas ferramentas manuais, como empunhadura, peso, os tamanhos. E aí a gente tem a questão também da organização do trabalho e da vibração, o tempo de exposição, a postura. Mas nós temos alguns indicadores, né, que a gente utiliza para a gente poder verificar tudo isso. Nós temos um indicador muito importante que é o de nível de ação. Então é o ponto de alerta. Ele indica que o risco está começando a se tornar relevante. Então, quando a gente faz, né, essa avaliação da vibração e a gente verifica que o nível de ação ele está chegando a se tornar relevante, a gente precisa imediatamente adotar medidas para monitorar e medidas preventivas, para a gente evitar que isso se agrave mais. A gente tem um limite de tolerância, né, que é um limite máximo permitido. Acima disso, o risco significativo, a gente tem um risco significativo à saúde, e isso obriga medidas imediatas. A gente tem também, alguns fatores que aumentam o risco. Mesmo com vibrações moderadas, o risco ele pode aumentar se a gente tiver uma postura inadequada, um esforço físico elevado, uma temperatura extrema, ruídos associados, equipamentos, mal conservados. Isso tudo, gente, é muito cobrado, né, principalmente em prova, e é muito importante na prática, esses fatores que podem aumentar esse risco. E como medidas de controle, a gente tem a eliminação de risco, através da substituição das máquinas, da automatização do processo. Nós temos as medidas de engenharia, que é o isolamento da fonte, o amortecimento, assentos especiais, ferramentas antivibratórias. Nós temos as medidas administrativas, né, que são a redução do tempo de exposição, o rodízio dos trabalhadores, as pausas regulares, e nós temos os EPIs, né, o EPI, lembrando que é a última opção,
A gente tem que tentar todas as outras coisas antes, e se realmente a gente vê que não teve, não surtiu o efeito que a gente gostaria, aí sim a gente parte para os EPIs, como as luvas antivibratórias. É importante, pessoal, a gente lembrar que o EPI, ele não elimina a vibração, mas ele consegue sim reduzir parcialmente, né? E para o VCI, a gente tem as melhores assentos, a gente tem manutenção de veículo, a gente tenta melhorar a pavimentação para ter menos trepidação. Então, a gente tem todos esses recursos, né, como medidas preventivas para a gente tentar melhorar a condição do nosso trabalhador. Com relação a estratégias eficazes, né, que a gente pode ter, no caso, para tentar melhorar isso na prática, a gente tem o acelerômetro, que é fixado, né, na ferramenta ou no assento, e ele mede a vibração em tempo real. Então, o que acontece? Ele vai gerar dados técnicos, e esses dados, eles são comparados com os limites da norma. Nós temos a relação com a saúde ocupacional. A vibração, ela está diretamente ligada ao acompanhamento médico, né? Então, exames periódicos, identificação precoce de sintomas, registro de quedas, tudo isso tem integração com o PCMSO da NR7. E os erros muito comuns que as empresas acabam cometendo é ignorar, né, as vibrações porque elas não são visíveis e não medir corretamente, além de confiar 100% nos EPIs, né, não fazer as manutenções. Então isso acaba agravando cada vez mais o índice de adoecimento dos nossos colaboradores. Aí aqui eu fui falando para vocês e fui mudando os slides, né, a gente tem a medição de vibração, que a gente tem o acelerômetro, que é o equipamento principal usado para medir, fazer uma medição precisa das vibrações nos ambientes ocupacionais. As normas de medição de vibração, a gente tem as normas do Fundacentro e a gente tem as normas de higiene ocupacional para fazer essas medições. Aqui eu coloquei algumas considerações finais como pontos importantes, que o PPRA ele não precisa de homologação, ele é um programa contínuo e ele pode ser alterado a qualquer momento de acordo com a necessidade, né, da instituição. E o direito de recusa do trabalhador. Pessoal, o trabalhador, ele tem o direito de interromper qualquer atividade em caso de risco grave e iminente à sua segurança ou saúde. E isso sem prejuízo ou retaliação. Isso é um direito do colaborador. Ah, eu tenho que fazer um procedimento, que eu tenho que subir numa altura muito alta, muito grande, mas eu não tenho um cinto de segurança. Então, ele pode se recusar a executar isso, porque ele está vendo, né, que a empresa não está fornecendo para ele o que ele precisa para se sentir seguro mediante a atividade que ele vai exercer. E assim nós terminamos, pessoal, mais uma ANR. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se vê no nosso próximo encontro.